Um produto que vocês já conheciam mudou. A formulação tá diferente. Me diz você como você prefere, a embalagem antiga ou a embalagem nova? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar da Bela Longuinho. Tinha um tempo, né, que eu não falava dela, desde que ela anunciou a transição dela e tudo mais. Eu não tava falando dela, porque eu não acompanho. Mas a Bela Longuinho, né, ela gosta de ficar causando e causou de novo ao perguntar para os seus seguidores como eles preferem ela, antes da transição ou depois da transição. Bom, isso gerou vários desdobramentos, vários questionamentos sobre a coisa dela fazer da transição uma trend, né? Meio que uma continuação do início da transição dela. Vamos conversar sobre isso aqui, nesse vídeo. Mas antes de eu partir para o assunto em questão, ou seja, falar da Dona Longuinho, eu quero pedir para que você que esteja assistindo esse vídeo me ajude a manter a transmissão no ar. É só você fazer uma contribuição mensal e você pode escolher ou fazer isso enquanto membro do canal, ou então ajudando pelo Apoia-se, cujo link é apoia.se/trans-missão. Assim você contribui todos os meses para que esse projeto continue funcionando. Agora que eu já fiz a minha mendicância básica, a gente pode ir para o assunto em questão. Bom, Bela Longuinho é uma garota trans que ela iniciou a transição dela não tem tanto tempo, né? Foi no ano passado que ela iniciou a transição dela. E quando ela iniciou a transição, isso veio como uma trend, assim. Porque a Bela ela já era bem conhecida no meio LGBT, principalmente, né? Como uma criadora de conteúdo fitness. Ela tinha vários reels, assim, mostrando o corpo e tudo. Um corpo muito malhado, né? Com as pernas gigantescas. E a Bela, ela continuou fazendo, né, o que ela já fazia depois, quando ela iniciou a transição. Enfim, ela continuou fazendo vídeos mostrando o corpo, mostrando coisas de academia e tudo mais, mas mostrando outras coisas também. Eu vou saber exatamente como é o conteúdo dela? Não, porque eu não acompanho, né? Mas a Bela, ela continua sendo uma criadora de conteúdo bem grande, principalmente no TikTok, né? Instagram também. Enfim, a Bela, quando ela começou a transição dela, veio toda uma crítica sobre ela fazer uma espetacularização da transição. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, quando a transição de gênero vira uma trend. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo, é um vídeo muito bom. O link tá bem aqui, ó, só você clicar. E ela fez, né, da transição dela uma trend, porque ela ficou, né, lançando umas perguntinhas para os seus inscritos, olha eu com linguagem de youtuber, né, para os seus seguidores ali, né, fazendo uns questionamentos, se eles preferiam o cabelo dela longo ou curto, se eles prefeririam que ela colocasse muito silicone ou pouco silicone, se eles gostariam que ela fizesse isso ou aquilo. Então, as coisas da transição dela era tudo assim, ela jogava pergunta pro povo, até em questão do nome dela ela jogava, né? Ela ficou jogando pergunta pro povo. Na época, eu disse que isso era uma tática de engajamento, não queria dizer exatamente que ela iria usar isso para tomar as decisões dela, e eu continuo, né, achando que é isso, é uma tática de engajamento. Quando você faz um post com uma pergunta, as pessoas tendem a comentar mais, porque elas vão estar se sentindo impelidas a responder aquela pergunta. Então esse tipo de post que a Bela fica fazendo é justamente para isso, para instigar que as pessoas respondam, que assim dá mais engajamento e tudo mais, né? Então são táticas de criadores de conteúdo. Só que o negócio é que quando a gente tá falando de transição de gênero, a gente tá falando de uma coisa que é muito sensível. A gente tá falando de uma coisa que impacta não só a vida da pessoa que tá transicionando, mas quando a gente fala de uma pessoa que é criadora de conteúdo, impacta também a vida das pessoas que estarão acompanhando aquele conteúdo. As pessoas vão se informar sobre o que é transgeneridade, muitas vezes vendo uma influencer mesmo, sabe? E às vezes elas, né, para se entenderem enquanto uma pessoa trans, elas vão buscar ver como é que pessoas trans estão vivendo suas vidas e tudo mais. Então, esse tipo de conteúdo acaba servindo tanto como algo informativo
para as pessoas que não conhecem muito sobre transição de gênero e estão querendo conhecer, quanto também de uma inspiração, assim, para as pessoas que estão querendo fazer uma transição de gênero ou estão no começo da transição de gênero delas. Então, quando a gente vai fazer algum conteúdo sobre transgeneridade, né, a gente tem que fazer com um certo cuidado. Não dá para ser uma trend qualquer, porque não é uma trend. Você pode até fazer trends a respeito de transição de gênero, mas você vai viver aquela transição de gênero durante toda a sua vida, todos os dias da sua vida, todas as horas, minutos, segundos. Então, não é uma trend. Mas a Bella, ela não tem muito esse cuidado, né? Ela não tem muito... parece que ela não se preocupa muito, ela não vê muito no macro, ela vê mais só no micro ali do que é positivo para ela em questão. Ou seja, mais engajamento. E a Bella, né, ela continua fazendo esse tipo de coisa, né? Esses posts com perguntinha para engajar. Só que ela chegou a um ponto que ela foi muito criticada de novo. De vez em quando ela é bastante criticada. Mas dessa vez ela foi muito criticada porque ela lançou a pergunta de como as pessoas preferiam ela. Ela começou, né, tipo, a vida dela na internet, se expondo na internet, muito antes de fazer uma transição de gênero. Então, depois que ela iniciou a transição dela, ela, né, virou uma pessoa que já tinha aquelas características de antes marcadas na mente de todo mundo. Todo mundo conhecia ela antes dela ser Bella. E aí, ela pegou... Nossa, eu falei antes dela ser Bella, parece que tô falando de bonita, né? Não, antes dela transicionar, né? Que o nome dela é Bella. E quando eu fiz outro vídeo, ela ainda não tinha escolhido o nome dela. Então, o vídeo tá com o nome morto. Mas aí, paciência também, né? Ela ainda não tinha escolhido. Mas tá, vamos lá. Todo mundo já conhecia como ela era antes, né? Como ela era antes de ser a Bella Longuinho. Quando ela era só, enfim, fulano Longuinho. E aí, ela pegou e fez isso algumas vezes, né? Eu vi duas, não sei se ela fez mais vezes do que isso. Pegou uma foto antiga dela e uma nova, né? E postou. Isso é algo muito comum. Eu mesma já postei foto de antes da minha transição de gênero, né? E tudo. Acho que foi no ano passado, eu acho que eu fiz isso, né? Lá no Instagram coloquei umas fotos minhas de antes da transição. Isso é muito comum, muitas pessoas trans fazem isso. É uma coisa até legal de se fazer, porque quando você compara e você vê o tanto que você mudou e tudo. Então é uma prática muito comum entre pessoas trans, colocar essas fotos de antes e depois da transição. O negócio foi a legenda, porque a Bella colocou essas fotos que vocês estão vendo aqui do lado, de antes e depois, mas ela perguntou para as pessoas se elas preferiam ela antes ou depois da transição. Aí pronto. Aí, gente... Nem tinha percebido que a Pandora tinha subido. Mas aí entra muito na questão do rage bait, porque a Bella, ela fez isso para ter engajamento. E teve um engajamento bem negativo. Porque nos comentários só tem gente detonando. Tem uma outra pessoa, né, que tá elogiando e tudo, mas a maioria tá detonando. A maioria tá falando que ela transicionou só pra ficar farmando view, né? Tem gente falando que ela é irresponsável, né? Tem gente falando pra ela apagar esses posts. E tem muita gente falando que preferia ela antes. E falando de sacanagem mesmo, sabe? Tipo, falando que preferia antes. Muitos comentários dizendo, ai, preferia antes, mas, né, você que tem que ficar feliz. Essa coisa passiva-agressiva, né? Então, assim, ela foi atrás e conseguiu. Definitivamente ela conseguiu, né? Porque do rage bait veio mesmo. E ela parece que gostou muito porque ela fez mais uma vez, como eu disse pra vocês, né? Não foi só uma vez que ela fez isso, ela voltou a fazer. Então ela meio que não se importou. Mas teve uma pessoa que pegou esse post dela, né? E escreveu o seguinte... eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas vocês vão ver aqui do lado que a pessoa disse que a Bella iria acabar destransicionando, né? Que iria vir uma destransição aí. E a Bella retweetou. Ela deu retweet, ela deu RT. O que geralmente significa que você tá concordando. Eu não sei se ela tá realmente concordando que vai ter uma destransição, ou ela só
jogou mais ainda no rage bait mesmo, ou só saiu retweetando assim, foda-se, né? Porque ela é uma pessoa muito irresponsável mesmo, isso já deu pra perceber. Mas independente de ter sido uma coisa assim, só por pura irresponsabilidadezinha, ou dela de fato pensar em destransicionar no futuro, é uma coisa bem merda de se fazer, né? Bem merda mesmo. Porque, gente, transição de gênero não é uma brincadeira. Você pode fazer isso com bom humor, você pode fazer isso como até uma trend, se você quiser, né? Você pode deixar a sua transição divertida, principalmente quando a gente tá falando de expondo, de você expor sua transição assim, na internet. Mas você precisa ter um mínimo de responsabilidade. Você ficar brincando que a destransição pode ser uma coisa que tá ali, quando você tem tantos seguidores, principalmente, é muita irresponsabilidade. Você não sabe como isso vai cair em cima das pessoas que estão ali assistindo, que estão acompanhando, né? Você definitivamente não sabe. E aí fica muito parecendo mesmo que transicionar é uma brincadeira, né? Teve até alguém que comentou que gostava da Bella porque ela mostrava o quanto que... Laverne gritando ali. O tanto que essas noções de gênero, elas são facilmente compradas no capitalismo, né? E assim, ela acaba mesmo sendo isso, porque, por exemplo, se ela tivesse fazendo a transição dela só de uma forma divertida, fazendo umas piadas, uma coisa ou outra, mas não tivesse colocando tanto, assim, para as pessoas responderem perguntas a respeito da transição dela, sabe? Estaria tudo bem. Mas não, ela fica o tempo inteiro jogando dessa forma que parece que ela tá vivendo em uma confusão. Parece que ela não tem certeza da transição dela. Parece que ela só tá vivendo ali, tipo... Ai, um momento, sabe? Fica tudo dando esse ar de que é passageiro. De que a transição dela pode ser passageira. E eu, de verdade, eu acho que isso é mais uma forma de engajamento. Eu não acho que ela esteja enxergando as coisas desse jeito, né? Até a cirurgia ela fez e tudo, né? Colocou silicone e tal. Não acho que alguém iria tão longe assim só pra fazer uma trend, sabe? Tipo, eu realmente não acho. Mas é bizarro. A leitura que ela fica querendo passar pras pessoas é bizarro, né? É uma coisa assim, mesmo pra... só trazer um engajamento sem o mínimo de responsabilidade, né? Sei lá, é bem chato, é bem chato. Eu, particularmente, não fiquei com ranço dela por causa disso, né? Teve até gente que me perguntou se eu ainda tinha ranço dela. Eu nunca tive ranço dela, só, tipo, sei lá, não tenho muitos sentimentos a respeito dela porque eu não acompanho, né? E vendo essas coisas assim, eu não fiquei com ranço, não fiquei, tipo... Eu só fiquei, assim, tipo, pensando, gata, pra quê, sabe? Deu uma preguiça, é isso, deu uma preguicinha, né? Deu uma preguicinha. Deu uma senhora preguicinha. Porque se transição já é uma coisa séria, destransição é uma coisa mais séria ainda, né? Ainda mais porque, assim, a maioria das pessoas que acabam fazendo uma destransição de gênero, elas o fazem por uma questão religiosa. Elas o fazem por uma pressão social. Elas o fazem por violências que estão perpassando a vida dela, né? E você ficar brincando com isso, com essa possibilidade, você tá brincando com uma coisa que é muito sensível. Uma coisa que é extremamente sensível. E você tá fazendo ainda uma brincadeira de uma forma assim que, gente, não é... Sei lá, sabe? Não pegou bem mesmo. Definitivamente não pegou bem. Não acho que seja uma forma legal de você conseguir engajamento, né? Eu acho que... Não sei, o engajamento apenas pelo engajamento nunca é a melhor das soluções, né? A Bella é muito nova, né? Então a gente tem que lembrar um pouco disso, sim, porque vem as irresponsabilidades da juventude, mas também ela precisa ter responsabilidade pelo tanto de seguidores que ela tem e por ela ter virado um nome tão grande no que a gente fala sobre transgeneridade. Quando eu digo que ela é um nome muito grande, eu não tô dizendo que ela tem uma super influência na forma como a política trans é instruída, na forma... Não, mas é porque ela é uma pessoa trans com muitos seguidores, né?
Ela é uma pessoa. Ela deve ser uma das pessoas trans aqui no nosso país que mais tem seguidor, né? Então precisa ter uma responsabilidade. Precisa, definitivamente. Se você é uma pessoa que quer ser criador de conteúdo, né? Você tá comunicando algo para as pessoas. Você precisa ter responsabilidade naquilo que você comunica. Ficar brincando com coisas assim sensíveis da transição de gênero não é legal. Definitivamente não é legal. Mas é isso, né? É isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que me estender, não. Foi um vídeo bem curto, né? Gente, o que aconteceu comigo que eu tô fazendo vídeo curto ultimamente? Mas é isso. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Coloca aí um emoji de um halter, alguma coisa que remeta a exercícios físicos, né? Porque a Bella, ela é workout. Então coloca aí alguma coisa, algum emojizinho que remeta a isso. Comenta aqui o que você acha e tal. E também deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e espalhar para mais pessoas. E também copia o link e sai distribuindo por aí. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E agora eu tô comemorando. Neste exato momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu tô saindo pra comemorar a prisão do Bolsonaro. Chegou, veio aí, 27 anos! Puta que pariu, 27 anos. Ai, gente. Ai, vamos beber. Que a gente tem que comemorar, a gente tem muito o que comemorar. Muito mesmo.